Tem que tirar o on air. Ok. Olá, boa noite a todos. Muito obrigada pela participação de vocês. Sejam bem-vindos. Eu sou a Natália, Marketing Manager aqui da Edit. E hoje a gente vai apresentar o evento sobre gestão de projetos em específico. Estou aqui com meus dois convidados, a Luciana e a Sofia, onde eles vão se apresentar daqui a pouco para vocês e serão os nossos tutores no curso de Digital Product Process Management. Bom, boa noite para vocês. Boa noite. Eu queria que vocês começassem se apresentando. Vou começar pelo Luciano, pode se apresentar. Claro. Pronto, eu me chamo Luciano, tenho aproximadamente 20 anos de experiência no mercado, sempre trabalhando com consultorias. Comecei a me especializar em gestão de projetos desde 2010, 2009, 2010, onde eu tirei minha primeira certificação em 2011, PMP, do PMI, e comecei a participar de projetos de tecnologia, onde eram desenvolvidos com metodologias ágeis. Então, comecei a aprender um pouco mais sobre os métodos ágeis em 2015, e agora tenho já duas certificações, PSM1 e PSM2, da Scrum.org, e trabalho desde 2019 na Devoteam, com desenvolvimento de produtos digitais, sempre aplicando os métodos ágeis. Obrigada. Sim, então eu sou a Sofia, sou Product Owner, também tenho assim um percurso já vasto na área da gestão de projetos digitais, muito mais focado agora na área da gestão de produto. Nos últimos anos tive a oportunidade de trabalhar em algumas empresas internacionais também, com o uso destas metodologias que falamos muito hoje em dia, das metodologias ágeis. Tive a oportunidade de trabalhar na Adidas, também na Alemanha, onde comecei assim o meu percurso como Product Owner. E antes disso também estive ligada a agências criativas, sempre muito focada na gestão de projetos. Em relação às certificações, estavas a falar, Luciano, eu tenho certificação de Product Owner, as 3 certificações da Scrum Alliance, porque depois acabei por me focar muito mais nesta gestão de produto digital e acho que é essencialmente isto, assim de forma muito, muito reduzida. Bom, para quem está chegando agora, eu vi que tem muita gente entrando, sejam bem-vindos. A gente já fez as apresentações. Eu vou só relembrar vocês que tem uma sessão de perguntas ao final. Peço que vocês entrem nas atividades ali do Google Meet. É um símbolozinho triângulo, uma bolinha quadrado, e vão fazendo as perguntas de vocês. Ao final, a gente vai selecionar essas perguntas e fazer com que eles respondam, né? Então, não esqueçam, por favor, fiquem anotando as perguntas de vocês. A gente vai ter esse espaço ao final. Eu imagino que muitos de vocês tenham essa dúvida, né? E agora eu começo perguntando para vocês um pouquinho de como é que vocês enxergam o mercado atual da gestão de projetos. Como é que está, principalmente, Portugal? Como é que vocês estão enxergando essa evolução agora? Pode começar. Sim. Olha, eu acho que a gestão de projetos, e nós aqui também falamos muito de projetos digitais, acho que eu e o Luciano partilhamos este universo do digital. Nós percepcionamos claramente nos últimos anos um boom relativo a esta transformação digital, e quando nós falamos de projetos digitais, às vezes falamos, ou melhor, a percepção que temos pode ser uma aplicação mobile, ou um site, ou aqueles produtos ou projetos que temos contacto mais no nosso dia-a-dia, mas a transformação digital é muito maior do que isso nas organizações. E o que eu sinto é que, efetivamente, nos últimos anos e cada vez mais está a haver esta necessidade das empresas se digitalizarem e se transformarem, não só naquilo que são as aplicações para o consumidor final, mas também os processos internos das organizações. Ou seja, como é que eu aumento a minha performance, mesmo que eu tenha um produto que na sua gênese não é digital. Estamos a falar, por exemplo, de vender leite ou vender outro produto qualquer que nós não associamos ao... Ele não nasce como um produto digital, mas à volta deste produto existe efetivamente uma necessidade de digitalização. E acho que é para aqui que nós estamos a ir, e a tendência é cada vez mais
a digitalização, portanto... Ou seja, mesmo sendo uma commodity ou qualquer tipo de produto que não é tido como digital, a tendência dele é tudo se digitalizar, desde o processo de confecção até a venda. Exato. É considerado um produto digital. Como é que tu otimizas a distribuição? Como é que tu otimizas a forma como guardas os teus produtos no armazém? Portanto, estamos a falar de hardware, software, Internet of Things, por exemplo, tantas ferramentas e possibilidades, não é? Neste mundo da transformação digital, e estes projetos têm que ser geridos, não é? Têm que ser... vão evoluindo, não é? Há sempre um ciclo do próprio produto, desde o momento em que ele nasce até à maturação e depois eventualmente um declínio, não é? Nós sabemos também que os produtos têm um ciclo de vida. Sim. É esse que você enxerga. Eu vou contribuir um pouquinho Sim. com essa questão. Claro que a Sofia colocou como transformação digital é algo muito mais amplo. Quando falamos de produtos digitais, a gente está falando mesmo no ambiente, principalmente web, aplicações. E só para trazer aqui alguns números também para ir em direção à sua pergunta, cerca de 40% do PIB de Portugal provém de receitas do digital, percebe? E hoje em dia, está na média da Europa, Portugal tem 90% das famílias já tem internet, 70% desses 90% já fizeram algum tipo de compra na internet, percebe? Então, assim, é um mercado em grande expansão, né, principalmente aqui, e eu disse número de Portugal, mas isso está bem nivelado com o resto da Europa. E quando a gente fala do digital, é o mundo inteiro, não é só a Europa. Então, existe muita oportunidade, muitos projetos, e esses projetos precisam ser, de alguma forma, geridos. Quando você fala com o executivo quer, né, dinheiro, fala em euros. E, quando, claro, eles querem, né, retorno em cima do seu investimento. Isso precisa ser gerido. E agora, o que eu percebo é que não só a presença de um gestor de projetos, ela acaba por ser, em algumas organizações, importante, mas o time ter a capacidade de gerir suas próprias atividades, gerir o próprio projeto. Então, e aí quando eu falo de modelos mais ágeis, né, numa forma tradicional, existe o papel do gerente de projetos. Modelos mais ágeis, quem fica essa gestão? Percebe? Então, assim, o time tem que ter essa capacidade de se autogerir. Uma pessoa de marketing, uma pessoa de design, um developer, né? Eles vão fazer a gestão do seu projeto. Né? Hoje, até eu estava conversando outro dia com a Sofia comentou, poxa, esse papel de project manager acaba ficando muito no colo do product owner. E é verdade, porque as empresas estão ganhando evolução na maturidade, né, em relação a modelos mais novos. É verdade. Esse cara, acrescentando a isso, estavas a dizer dois pontos. Um deles tem a ver com este tema da agilidade, não é? Nós estamos a falar de um mundo cada vez mais ágil, e quando eu digo ágil não estou só a falar das metodologias ágeis da gestão de projeto, mas deste conceito de entregar rápido, não perder o time to market e falhar rápido, iterar de uma forma que nos permita acrescentar o máximo valor possível, o mais rapidamente possível, não é? E isto toca neste tema de, há uns tempos lia algures que, por exemplo, houve aqui um grande, não sei se te apercebeste disto, um grande declínio dos agile coaches, ou seja, menos contratos, e a dada altura colocava-se a questão de então o que é que se está a passar com o agile? E acho que se liga a isto que o Luciano que trouxe, que é, nós temos, de forma geral, no mercado, as pessoas também estão cada vez mais em uma liderança mais autónoma, não é? E já têm cada vez mais conhecimento do que é a agilidade e da importância desta agilidade. E então não significa que o Agile está em declínio, significa que nós temos mais conhecimento, e daí este coaching da Agile possa não ser tão necessário, porque as pessoas já estão mais capacitadas de alguma maneira.
Sim, exatamente. Ou seja, as pessoas acabam por conhecer mais ferramentas, mais técnicas, né? Saber como executar, né? Um método, por exemplo, o Scrum, é como as pessoas interagem, não tem nada a ver com gestão. Já o Kanban tem que estar mais relacionado com gestão. Então, assim, as pessoas vão ganhando esse tipo de conhecimento. Não é que o Agile Coach não seja um personagem desnecessário, mas acaba talvez perdendo um pouco mais de destaque. Ou seja, essas metodologias, elas são necessárias tanto para autogestão, ou seja, se eu sou uma profissional que estou dentro de uma equipe digital, é bom que eu saiba, ou seja, é bom que eu tenha essa minha autogestão, mas de qualquer forma ainda é necessário uma pessoa central ali, uma pessoa que gere o projeto como um todo. Seria mais ou menos essa visão, ou seja, as técnicas já estão sendo utilizadas. De qualquer forma, as empresas já estão até exigindo esse nível de, enfim, de detalhe na hora do trabalho, da execução do trabalho, de você saber essas técnicas, você ter essa autogestão. Mas não deixa de ser importante a figura realmente do gestor de projetos. Seria mais ou menos essa evolução que vocês imaginam. É isso? Eu acho que talvez isso esteja a acontecer agora, percebe? Nesse caso que né, nós estamos a falar, que o PO, né, o Product Owner, acaba meio que assumindo essa gestão. Mas, na verdade, quando nós falamos de agilidade, nós não estamos a falar de hierarquia, percebe? Então, a agilidade, né, prevê que as pessoas estão no mesmo nível para alcançar um objetivo comum. E a autogestão significa que todo mundo tem visibilidade do trabalho, todo mundo, né, que está sendo executado, todo mundo está a saber qual o valor que está sendo entregue a cada iteração. Então, não é que já não é mais, não é que não é necessário, mas já não é tão forte a necessidade de um project manager, percebe? A equipe já tem total capacidade. Hoje você tem ferramentas como Jira, Redmine, enfim, DevOps, que já provê todas as informações de gestão que o executivo precisa, e que o próprio time operacional, tático, enfim, necessitam. Então, está tudo visível, claro, desde que bem utilizado. Claro. Então, sim, deixa-me só acrescentar só que eu acho que um dos temas também tem a ver o Product Owner, não é? No fundo, é um owner do produto, e eu acho que owner neste sentido de que ele é responsável por criar o backlog do produto, ele é responsável por perceber quais são as necessidades dos utilizadores, dos stakeholders, de todas as pessoas que de alguma forma têm um interesse direto ou indireto naquele produto, e de fazer o alinhamento com a equipa que implementa e que desenvolve o produto. O que eu acho que faz uma diferença muito grande entre o passado e o futuro da gestão de projetos é esta capacidade também estratégica de partilhar a visão, a missão, porque é que estamos a fazer o que estamos a fazer. É muito mais interessante eu estar a trabalhar contigo e dizer-te, olha, o nosso objetivo é este, e tu vais caminhar comigo para chegarmos lá, do que eu estar a fazer uma microgestão do teu trabalho para tu chegares àquele mesmo objetivo que eu estabeleci. E o Product Owner não estabelece o objetivo porque ele decidiu que estabelece, sabes, não é porque ele quer que seja aquele, é porque há uma análise do nosso cliente ou do nosso utilizador final, há um olhar para fora, há uma capacidade de empatia, há uma capacidade importante de escuta ativa, de perceber o que é que está a acontecer, para onde é que eu quero caminhar e de medir aquilo que se implementa. Ou seja, de nós quando chegarmos ao final do nosso objetivo percebermos, ok, foi bem sucedido ou não foi, e se não foi está tudo bem, e vamos caminhar para outro lugar com mais dados, com mais informação. Portanto, este pensamento estratégico é importante. E quando nós temos isto, e a equipa também tem isto, sabes, é uma gestão que já é uma coisa muito mais colaborativa, já não é a gestão do século passado, já é uma... O Jürgen Apol fala do Management 3.0 e no fundo é isto, não é? É sairmos desta microgestão e passarmos para este lugar em que todos estamos em colaboração. Ou seja, uma coisa muito mais colaborativa, vocês, né, têm o papel de estar ali com a luz para guiar, e não simplesmente pegar na mão de todo mundo e levar, ou orientar a micro. É muito mais na questão do eu sou portador da luz e estou guiando vocês
para o caminho. Já que você falou um pouquinho dessas novas tendências, enfim, quais seriam as tendências e estratégias atualmente, né, nesta área? Quais são as mais importantes? O que tem de novidade? O que vocês enxergam? Quem quiser começar à vontade. Como novidade, tendência, eu vejo muito, talvez agora, né, temos o advento da inteligência artificial e o machine learning na questão da tomada de decisão com base em dados. Isso pode auxiliar muito bem os times operacionais e também times mais táticos e estratégicos, e obviamente na gestão do projeto. Também eu vejo uma forte integração, ou seja, os times eles precisam demonstrar valor, e esse valor precisa de alguma forma ser medido. Então, antes nós temos, né, existe ainda o PMO, né, o Project Management Office, mas surge uma nova ideia agora do Value Management Office, que seria integrado a um PMO. Então, essa é uma nova tendência, algo que está acontecendo agora, medição de OKR, ao invés de KPIs, né? Então, assim, essas são algumas tendências. Revisão rápida dos objetivos de negócio, né? Empresas mais novas, startups, elas já nascem com esse conceito de OKR. Elas não nascem com o conceito antigo de Key Performance Index, percebe? Então, só dizer aqui OKR, que é Objective and Key Results. Key Results. Então, muda um pouco essa dinâmica de estar mirado no lugar. É muito mais aprendizado, rotação, rotação. O OKR ele é revisto, depende da empresa, de empresa para empresa, mas ele pode ser revisto no mês seguinte, né, a cada trimestre, por exemplo, né, os objetivos de negócio, balance scorecard, né, isso tudo era revisto, planejamento financeiro anual, né, todo ano, mas, as coisas mudam, o mercado muda, muita agilidade, percebe, o tempo inteiro. Então, uma coisa que você pensou há um ano atrás pode não fazer sentido agora. Então, por isso que as empresas estão mudando para esse conceito de mudar rápido. Né? As startups vêm muito dentro e medir rápido. Então, os dados e a inteligência artificial entram com muito mais força na gestão de projetos, seria isso? É uma tendência. É uma tendência. A gente ainda não vê também com clareza, né, aqui a aplicação da inteligência artificial, né, no nosso dia a dia. Mas pronto, a gente sabe para onde algumas coisas estão, né? Por exemplo, existem agora a possibilidade da inteligência artificial auxiliar no desenvolvimento de um código, né? A gente vê o próprio Google, OpenAI, né? A gente escreve uma cartinha, beleza, mas como na prática aquilo vai me ajudar no meu dia a dia e na gestão de projetos? Ainda não é totalmente claro, mas veja, não seria interessante se eu preencho as minhas informações corretamente, por exemplo, num board do Gira, por exemplo, e aquilo já fala, olha, você pode ter um problema no seu fluxo. Aí a já te responde, não seria interessante? Seria, eu estou aqui especulando, estou aqui jogando para o ar, mas seria interessante, seria legal. Eu acho que isso vai acabar sendo uma evolução e facilita, né? Principalmente nessa microgestão que vocês estão falando, que vai ficar cada vez menor e menor ao ponto de realmente não precisar, porque você vai ter uma inteligência artificial auxiliar, enfim, para auxiliar todo mundo no projeto, ajudar todo mundo a guiar para o mesmo sentido. Quiser acrescentar alguma coisa, Sofia, de tendência que você... Sim, eu acho que, pronto, o ponto aqui que o Luciano tocou de olharmos para os dados e de tomarmos decisões com base naquilo que é a realidade de quem efetivamente tem interesse no nosso produto, para mim é crucial. E se calhar no passado surgiam projetos porque o board financeiro decidiu que era aquele projeto e eventualmente o projeto iniciava e passado um ano era entregue. Isso já não é a realidade hoje em dia. Nós temos que tomar decisões que tragam valor à organização, à nossa empresa, e que tragam valor a quem vai efetivamente usar o produto. E essa análise, medir diariamente o valor daquilo que foi implementado é fundamental para ter produtos de sucesso e ter projetos que efetivamente são projetos de sucesso, não é? Portanto, mais do que controlar só custo e cronograma, não é? Que são dois temas muito importantes também para a gestão de projetos,
é qual é que é o resultado, ou seja, o que é que eu consegui efetivamente atingir e se estou no caminho certo. É isso. Acho que sim. Dentro dessa logística, quais os principais desafios que vocês enxergam na gestão de projetos digitais hoje? Qual é a dificuldade maior no momento? Sim, eu se calhar queria também aqui, nesse ponto do desafio que estavas a falar, ou seja, ligando a esta tendência, não é? Nós temos inteligência artificial, o mundo muda muito rápido. Eu acho que uma coisa importante para o gestor de projeto é ele ter o domínio de diferentes áreas. Ou seja, não importa que ferramenta é que tu vais usar no final do dia, se tu vais usar um Excel, se tu vais usar o Gira, se vais usar post-its na parede, não importa muito o que tu utilizas para chegar ao resultado final, importa que tu saibas porque é que estás a fazer aquele caminho. E esse pode ser um desafio até para quem está a iniciar na gestão de projeto, que áreas é que eu tenho que gerir? O que é que faz de mim um bom gestor de projeto? E acho que é isso que nós também tentamos passar, não é? Nas formações que damos aqui. Ou seja, o perfil tem que ser muito mais generalista, né? Tem que saber que é isso, projetos digitais também áreas como programação, e o próprio UX, o marketing, enfim, são áreas mais globais. Então, um desafio para vocês é saber tudo, né? No fim das contas. No final de contas, se tiveres que gerir um projeto de marketing ou se tiveres que gerir um projeto digital, obviamente são projetos diferentes, têm competências diferentes, áreas de expertise diferentes, mas enquanto gestor de projeto, tens de ser capaz de gerir um ou gerir outro, não é? Porque o gestor de projeto não é o detentor da expertise em si. Eu não faço código, o Luciano não faz código, mas nós gerimos as pessoas que implementam, por exemplo, e que fazem a implementação dos projetos digitais. Então acho que um dos desafios também é como estarmos cada vez, ou como estarmos constantemente a atualizar estas diferentes áreas. Podia agora explorar aqui as várias áreas, mas... Se quiser dar exemplo, outra pergunta que eu ia fazer mais, que você já adiantou, é como que vocês fazem para se atualizar? Quais são os conselhos que vocês dão para as pessoas que estão na área? Como é que vocês estão sempre keep up? Qual o tipo de ferramenta que vocês utilizam para isso? Existem, por exemplo, na nossa empresa nós temos a oportunidade de ter acesso a alguns tipos de relatórios. Por exemplo, o Gartner. O Gartner, ele, né, fala sobre ferramentas de gestão de projetos, ele fala sobre as tendências, ele fala sobre um monte de coisas, e são relatórios, né, que a gente faz com base em pesquisas e tudo mais. Então nós temos acesso a esse tipo de informação. Pronto, a internet, né, uma simples busca no Google, você consegue ver Chaos Report de vários anos, e você consegue perceber quais são as tendências, quais são as maiores dificuldades ao longo, né, da execução de um projeto, quais são os principais fatores de falha nos projetos, tem todo esse tipo de informação no Chaos Report, por exemplo. Então, tentar pesquisar. Assim, esses reportes geralmente não são disponíveis de free, né, de graça. Mas pronto, você encontra qualquer coisa na internet. Tem alguma outra dificuldade ou desafio que você queria destacar? Que você tem? É porque eu imagino que lidar com pessoas nunca seja uma coisa muito simples, gerir pessoas, então. Então, tem algum desafio que não seja técnico, alguma soft skill que é necessária, por exemplo, para superar algum desafio que vocês têm? Eu acho que muito mais do que gerir, né, você precisa liderar. E liderar, ou seja, é um pouco abrir mão de certas coisas, né, e dar poder às pessoas de poder exercer o seu melhor, né, poder evoluir, poder crescer. Então, eu acho que a questão da liderança é algo... Desafiador. Eu acho que sim, eu acho que sim. Já puxando a conversa que a gente estava falando antes, qual o papel da liderança, então, na gestão de projetos? Como é que vocês enxergam isso? Sim, eu acho que o tema da liderança é assim, crucial. Até no fundo de ajudarmos as pessoas com que estamos a gerir
porque na verdade o gestor de projetos também está a gerir efetivamente pessoas, não é? E eu não gosto muito deste de gerir, porque não, acho que já não serve aquilo que nós devemos fazer, que é procurar uma liderança mais autêntica, ou seja, isto que o Luciano falava, de eu te dar a responsabilidade, de tu teres o poder, de eu te empoderar para tu teres essa tal responsabilidade, essa autonomia de chegar a determinado resultado em conjunto comigo, não é? Em equipa, em conjunto connosco, não é? E então essas soft skills, a capacidade de comunicação, de escuta, de empatia, e às vezes parece que estamos a falar de coisas muito clichê, mas no dia a dia elas são fundamentais para eu perceber, ok, o que é que está a acontecer, a equipa está motivada, os valores daquela pessoa está na minha equipa estão a ser atendidos ou não, não é? Porque nós temos uma motivação, por vezes há uma motivação financeira, que todos temos, não é? Temos que ganhar o nosso ordenado, mas existem muito mais camadas de valores intrínsecos em nós, que nós valorizamos enquanto pessoas, que são fundamentais serem atendidos e serem ouvidos e serem auscultados e serem percebidos, porque é isso que faz a dinâmica do projeto e da gestão da equipa. Então acho que a liderança passa muito por não nos esquecermos disto, passa muito por olharmos para o que correu bem, o que não correu tão bem, olharmos para quando não corre tão bem, existe um conflito, poder trazer o conflito para cima da mesa, de uma forma que promova a responsabilização versus a vitimização, não é? Não é isso que nós queremos, não queremos pessoas que apontam o dedo ou que estão à procura da culpa, queremos no fundo, que a própria equipa encontre novas respostas para os seus problemas ou para os conflitos que tem. E isto é liderança, não é? Isto que eu estou a falar é esta capacidade de, ok, como é que eu não vou pelo caminho, por exemplo, que eu estava a falar da vitimização e vou pelo caminho da responsabilização. Como é que eu faço isto? Como é que eu comunico com as minhas pessoas? Como é que eu as ouço e como é que lhes dou autonomia para que elas possam também estar motivadas para entregar os melhores resultados? Indo Sim. nessa linha que a Sofia está a dizer, eu vou dizer uma outra, né, um outro desafio, que é a questão de perceber, a Sofia também já comentou sobre isso, perceber o valor que está sendo entregue, né? Porque muitas equipes, e talvez eu até possa desafiar aqui o público em casa, a audiência, dizer, alguém de vocês estão, né, que estão a executar algum projeto em cima de um produto digital, vocês conhecem o valor que está sendo entregue, o objetivo de negócio que está sendo alcançado com aquele desenvolvimento que está sendo feito, com aquele ecrã que está sendo desenhado, percebe? Essa entrega de valor, esse nível de detalhe, né? Além disso, saber o valor é mensurar isso, né? Poxa, quantas leads eu estou a querer aumentar, quantas conversões, quantas redução de churn, percebe? Esse tipo de informação que muitas vezes passa despercebido pelo time. O desenvolvedor não sabe disso. E isso, quando a pessoa não sabe o valor que está a entregar, ela vira uma tarefeira e ela não tem propósito, percebe? Então, eu acredito que a partir do momento em que você envolve, né, a equipe de um projeto, a equipe mais operacional, dá conhecimento de informações mais estratégicas, a equipe também começa a ganhar propósito. Ela passa para de ser só uma peça e começa realmente a Ela fica entender o envolvida todo. no projeto. Ela contribui, não é? No dia a dia, contribui para esse resultado. Exato. Então, olha o ecrã que eu fiz, resultou, eu aumentei as leads, aumentei as conversões, percebe? Sim. E depois podermos medir isto que o Luciano também estava a falar, que é eu agora decidi implementar uma determinada funcionalidade, foi implementada pela equipa de desenvolvimento, o sucesso do projeto ou do produto é mensurar, não é? Medir aquilo que se implementou e depois poder partilhar com a equipa. Olha, com esta funcionalidade tivemos mais X número de cliques ou X número de vendas, ou então ou temos o rating da nossa app subiu, não é? Então é
este propósito, ou seja, eu estou a implementar isto porque eu estou a ouvir o meu utilizador final, porque eu também percebo estrategicamente porque é que a minha organização está a investir financeiramente neste projeto ou neste produto, e tu sentes-te muito mais parte do todo, time. não é? Sim, Então é sim. muito responsável por deixar essa visão não morrer, né? De você fazer com que todo mundo coopere como um organismo para que Claro. aquilo funcione. Realmente, quando você trabalha em produtos a nível que você é só um executor de uma tarefa, que você nem sabe, vira aquela coisa de fábrica, né? Aquele Exato. Fordismo. Hoje em dia é muito mais importante que vocês tenham pessoas responsáveis por entregar essa visão e relembrar. Eu acho que o papel muito da gestão de tudo, enfim, das pessoas responsáveis pela gestão do projeto, é sempre relembrar as pessoas de por que elas estão fazendo aquilo, é como que a gente faz, para que caminho que a gente vai. E Então, perguntar também, Natália, o que é mais, o gestor de projeto tem que fazer mais perguntas e ter menos respostas. Porque, na verdade, as respostas vêm de quem também tem essa expertise. Se eu estiver a falar com um UX UI designer, eu quero que a expertise dele prevaleça sobre o problema que eu tenho. Não é prevaleça, mas que dê resposta ao problema que eu tenho, não é? Ou seja, eu tenho este problema e agora a questão está aberta. E quem vai trazer a solução ou vai ser a equipa de desenvolvimento, ou a equipa de UX UI, ou a equipa de marketing. Então, o envolvimento é muito maior porque, lá está, é empoderar quem tem o know-how para... Exato. Um outro desafio, eu estou a lembrar aqui no meio da discussão, um outro desafio que eu vejo é a questão da melhoria contínua, porque muito fala-se de melhoria contínua, mas pouco aplica-se. Ou seja, um exemplo, né, se você erra, né, comete um erro num projeto, isso muito provavelmente causa um atraso, né? E esse atraso, cadê a culpa? De quem é a culpa? Percebe? Mas foi o erro de tal, o erro do teste, o erro do, enfim, não interessa, né? Então, assim, eu acho que a mudança cultural, dependendo do contexto onde, né, o projeto está inserido, ela é extremamente importante para... e aí a gente está falando de projetos de inovação, né, projetos de digitais, ou seja, o que eu aprendi com aquele erro, né, e como é que eu vou melhorar, superar, né? Eu conto isso nos workshops e também na formação, né, do que nós temos. Que olha, quando a SpaceX lança um foguete, né, o Elon Musk chega e fala, não importa se o foguete vai estourar depois de 20 minutos, não importa, o que importa é a quantidade de informações que nós coletamos e o quanto nós aprendemos com aquilo. Então, assim, você pode falhar, mas você tem que fazer algo, tem que ter uma ação em cima daquilo, né? Isso é a melhoria contínua, né? E eu vejo que hoje em dia isso é um desafio porque ainda existe nas organizações a cultura da culpabilização, percebe? Não em todas, lógico, nem todas, mas pronto. A cultura empresarial influencia muito na gestão, né? Enfim, de tudo, não só na gestão de pessoas, como na gestão de projetos. Então, ter uma cultura mais suscetível a tudo que aceite mais o erro como aprendizado e não como culpa, facilita um pouco. Esse é um desafio também para vocês, imagino. E é algo fundamental em projetos de inovação, por exemplo. Completamente. Não tem inovação sem erro. Sim, porque estamos a falar de projetos muito complexos, não é? Ou seja, a agilidade surge porque nós, quando temos projetos de alta complexidade e não sabemos como os implementar, não é aquela coisa rotineira que tu já sabes como vais fazer, são coisas que precisam de investigação, precisam de, lá está, dessas tais perguntas e respostas, por quem domina as várias áreas de expertise, seja desenvolvimento de software, seja outras áreas. Para lidar com complexidade, é mesmo preciso ter este mindset de melhoria contínua e de flexibilidade e de aceitação da falha, neste sentido, não no sentido do desleixar, não é isso que se pretende, é no sentido de aceitar que podemos falhar enquanto equipa, no sentido em que vamos aprender com isso. E vamos depois melhorar, provavelmente mais rápido, e vamos todos contribuir para essa melhoria. Ou seja, na equipa, se alguma coisa falhou, não correu tão bem,
o sucesso de um é o sucesso de todos, a falha de um é a falha de todos, e vamos então encontrar uma melhor solução para as próximas semanas de trabalho. A ideia é esta. E trazendo até um exemplo prático, nós falamos de vários exemplos práticos ao longo das formações, que, por exemplo, foi uma release para produção de uma determinada app com um bug. Né? De quem é a culpa? O que aconteceu? Não sei, né? As pessoas vão investigar, mas elas vão dizer onde falhou, se falhou no tester, se falhou no desenvolvedor, se falhou, tipo, esquece a pessoa, percebe? Esquece o profissional. Exato. Quem falhou foi o time. Claro. Agora, o que a gente, né, vai, como é que a gente vai consertar, né, o nosso fluxo de trabalho para que aquilo não aconteça mais? Não viver de passado, né? Não ficar Exato, procurando, né? exato, Investir no exato. futuro e visão para onde que vai. Aconteceu, não era para ter ido para produção, mas foi. Sim. Então, não adianta ficar pressionando Ou a apontar tentar o dedo, arranjar não é? culpados. Sim, Óbvio sim, que tem que ter ali, né, um bom senso, uma Lógico. estratégia de tentar não falhar, mas quando falhar, então o conselho é sempre aprenda e evolua, né, no time. Sim, sabe, porque também, na verdade, numa cadeia de desenvolvimento, de um sprint, por exemplo, de desenvolvimento, há muitas pessoas envolvidas. Nós já falámos aqui da equipa de desenvolvimento, do product owner ou do gestor de projeto, da equipa de qualidade, que vai testar e garantir que está tudo ok, da equipa de UX UI, e assim, estas três principais, diria, para um projeto, para um produto digital. Portanto, imagina, se há um erro que vai para a produção, pode ter sido porque houve algum tema na qualidade, pode ter sido algum tema na implementação, mas também pode ter sido um problema de quem detalhou aquele requisito ou de quem criou os critérios de aceitação daquela user story, e pode ter vindo do product owner ou do gestor de projeto. Então, é tão complexo que, ao mesmo tempo, não há nada de benefício em ter uma cultura Da globalização. Sim. E acho que é assim mesmo uma coisa muito importante e que se liga muito à liderança também, que estávamos a falar ainda há pouco. Esta qualidade de liderar de uma forma que, lá está, mais autêntica, não é? E como é que, eu tento entender, como é que as metodologias ágeis entram nessas soluções? Como é que nessa liderança, nessa gestão, como que essas metodologias auxiliam na percepção de vocês? Então, os métodos, imagina uma pilha de livros, né, com dois pilares sustentando essas pilhas de livros, né, tipo, a pilha de livro, né, são os métodos, né, e os dois pilares, né, são os valores, né, são os valores ágeis, são os princípios ágeis. Se você arranca isso, não vai adiantar método nenhum, percebe? Então, o que é importante perceber é como eu encaixo dentro da minha organização, dentro do meu contexto, né, esses princípios, esses valores ágeis. Não claro, quando todo método ágil, ele é criado em cima dessa base que são os princípios e os valores ágeis. Por exemplo, né, no caso que você questionou, o método ágil, o Scrum, no caso, tem a figura, né, de liderança do Scrum Master. Ele é o líder servidor, né? Então, ele seria a pessoa né, a liderar aquele time, a prover esse apoio, esse suporte ao time. Então, assim, se você não tem base estabelecida, não adianta método, percebe? É mais uma ferramenta, né? Se você não tiver uma cultura bem estabelecida dentro da sua empresa, não adianta você ter uma metodologia. E atualmente as empresas usam, elas acabam por juntar uma parte de métodos, né, diferentes e fazer o próprio método. É o tailoring que eles chamam, né? Eu vou fazer o meu método em cima desses conceitos, e considerando, obviamente, o contexto da organização.
Pronto, acho que isso é até uma tendência, né, das empresas agora, que é o Taylor. Uma empresa chama de Product Owner, né, e dá a sua descrição do que é um Product Owner, uma outra empresa pode dar uma descrição totalmente diferente. Né? Isso eu observo bastante, assim, muito, porque eu convivo com muito UX em empresas diferentes, e eu fico conversando, às vezes eu estou rodeada de programadores, enfim, e eu sou a única pessoa ali do marketing voando, e eu pergunto, né, e eles começam a falar, porque meu Product Owner, meu Product Visionary, e eu fico tipo, mas para mim, na minha cabeça, parece a mesma coisa, eles me explicam, tem empresas que direcionam de acordo com o projeto que ela está fazendo. Então, uma pessoa está ligada só à visão do projeto, ela é responsável por isso. Então, assim, essa coisa da personalização, do tailor-made ali para as empresas, seria uma grande tendência, é isso. Sim. Não, tá falando. Eu ia acrescentar aqui que eu acho que, sim, é uma grande tendência, primeiro percebermos isso que tu estavas a dizer, ou seja, é um universo tão grande para gerir, pessoas que só estão focadas em fazer market research, e só isso já é uma fatia enorme do nosso dia-a-dia, ok? Eu tenho que ter essa informação para poder gerir um projeto. Outras que já estão muito focadas só na parte da gestão mais operacional, de garantir que as user stories estão bem escritas, que o backlog foi corretamente priorizado. Outras podem estar mais focadas só na monitorização do projeto e olhar mais para o tema de analytics. Então, as áreas são tantas áreas para gerir, que é normal que de organização para organização possas ter um gestor de projeto com características na sua função diferentes de outra empresa que também está a contratar um gestor de projeto. Mas eu acho que o que é importante é estes pilares que o Luciano estava a falar, ou seja, qual é que é a nossa base, independentemente da área onde eu estou, e da flexibilidade de poderes ter modelos mais híbridos. Ou seja, eu não tenho que ser 100% waterfall, que é aquela forma mais tradicional de desenvolver, ou 100% Scrum. Se calhar eu consigo encontrar um modelo híbrido aqui que me sirva naquele contexto, naquele projeto, com aquela equipa, para entregar os melhores resultados. Sendo que o objetivo é esse, é entregar os melhores resultados. Se não estiver a funcionar, então temos que iterar e perceber o que é que... Então vamos lá, para resumir, ver se eu consigo, até porque eu tenho interesse também. Quais seriam as competências ou as habilidades que vocês acham fundamentais para quem quer investir nessa área de gestão de projetos? Competência de liderança, sim. competência de Comunicação, comunicação, competência analítica, não é? Sim, capacidade de gerir a mudança, ter a flexibilidade, não é? Um gestor de projeto já não pode ficar agarrado àquele plano que fez. O plano é importante. O plano nós fazemos sempre um plano antes da execução. Nós não avançamos para a execução sem ter um plano. Isso é assim uma base, não é, da nossa gestão de projetos. Mas o plano vai falhar, se calhar. E então essa capacidade de gerir essa mudança é importante também. De lidar com a frustração, né? Não ser uma pessoa que fica ali remoendo. Fica muito presa, não é? Acho que o ficar muito, cristalizar demasiadas coisas na gestão de projeto pode não ser benéfico, não é? Ou seja, ter a capacidade, ok, eu tenho este plano, eu quero segui-lo, ao mesmo tempo estou a gerir pessoas, estou a gerir projetos complexos, então ter a capacidade também de adaptar. Flexibilidade, de escuta, acho que a escuta é muito importante, especialmente quando se está a falar com os stakeholders, não é? Que são os principais interessados no projeto. Como é que eu estou efetivamente disponível para ouvir a necessidade, seja do meu cliente final, do meu utilizador, seja das pessoas dentro da organização que têm ligação direta ao projeto, capacidade de dar um reporte sustentável, de gerir bem as comunicações. Regra geral, dentro de um projeto, as pessoas que estão envolvidas no projeto não estão a gerir como é que nós vamos apresentar reportes, quantas vezes por semana é que vamos falar, que reuniões é que vamos ter. Então, o gestor de projeto tem que ter também esta capacidade de, olha, esta é uma área que eu tenho que gerir, eu tenho que orientar como é que as coisas vão acontecer, quase um maestro neste sentido, não é? De orquestrar
mas sempre respeitando os interesses de todas as pessoas, não é? Não é orquestrar para o meu interesse, é ok, eu preciso fazer um report com o board todos os meses, então não vou deixar passar 2 meses para fazer este report, vou ter que garantir que mensalmente essa reunião está agendada, que há uma agenda da reunião detalhada, que as pessoas sabem que eu estou, no fundo, a controlar, no bom sentido da palavra, e a passar essa informação. Fazer follow-up é importante. Ou seja, ser Eu um acho que comunicador e um planejador nato, né? Tem que Sim. ser uma sim. pessoa... Não, incrível. Sim. Eu queria já voltar um pouco aqui para o mercado, vocês falaram um pouco disso, mas como é que está a abertura do mercado português para essa Tem muitas vagas abertas, a gente tem muita abertura aqui para essa gestão de projetos, tem muita ainda essa falta de profissionais qualificados no mercado, como é que vocês enxergam isso? Eu diria que sim, sim redondo, não é? Eu diria que sim, tem muitas Sim. vagas em abertas. Se Sim. você fizer uma pesquisa no LinkedIn e outros sites de busca de emprego, tem sempre muitas vagas. Sempre buscando essas competências de liderança, comunicação, enfim, competências mais analíticas também, inglês, pedem muito inglês. Atualmente, né, o mercado português está muito atrativo, né, então tem muitas empresas de fora criando hubs aqui dentro, contratando consultorias para fazer seus projetos. Então, o mercado está aquecido. Isso para grande, né? Eu fico também pensando um pouco nas pessoas, nas empresas que não são grandes, que não têm ainda como ter uma equipe completa, né? Acho que tem muitos profissionais que eles acabam fazendo papel de gestão de projetos porque a empresa ainda é uma empresa menor. Vocês têm algum conselho para eles, assim, para dar um auxílio, uma visão do que vocês enxergariam, assim, vocês já passaram por vários lugares. Tem algum conselho para passar para eles? De gestão estás a dizer, de projetos digitais ou gestão de projetos no geral, mas em empresas menores. Porque em empresas maiores a gente tem esse contexto que a gente falou, né, equipes grandes, equipes diversas, mas quando você está concentrado numa startup, por exemplo, que muitas vezes você não tem essa capacidade de pessoas, e você tem que ser essa pessoa que faz a gestão, mas que também faz a execução. Tem algum conselho para dar para essas pessoas, por exemplo? Não sei, tem. Sei bem. Eu tenho, porque, assim, veja, muitos agilistas vão falar, né, não faça isso e tudo mais, mas veja, se você está a gerir um projeto, e eu até estava comentando isso com você também mais cedo, Sofia, se você quer gerir um projeto, não existe fonte de informação melhor, isto na minha opinião, e outras pessoas podem discordar, que o PMI e PMBOK, que é disponibilizado pelo PMI. Lá você tem uma gama de informações completa de como você, de quais coisas você precisa ter atenção na hora de gerir um projeto. Comportamentos também. Então o PMBOK ele descreve, né, o que é um projeto, o que é um programa, um portfólio, ele vai quebrando aquilo, as áreas de conhecimento. Agora está na versão falei que está na versão 7, mas eles não descartam a versão 6, que é onde tem as áreas de conhecimento. Houve uma completa mudança no PMBOK. Então, assim, leia o PMBOK. Se você não sabe nada, leia o PMBOK. Ali você já vai ter uma boa noção do que você precisa ter atenção e de quais comportamentos você deve ter para gerir um projeto. Inclusive nos apêndices tem indicações de ferramentas que você pode utilizar para gerar informação, enfim, é um guia completo, né? Sim. Obviamente, agilistas vão falar, poxa, mas tem o Kanban, tem isso, tem... Tudo bem, tem, mas leia aquilo, leia o PMBOK e depois vai para os métodos ágeis, okay? Porque você vai ter uma ideia melhor do que está acontecendo no projeto. Eu acho que esta sugestão sim, porque mesmo sendo uma organização pequena, estava a pensar como ajudar alguém que está numa empresa pequena, não é? Mesmo sendo uma organização pequena, há pelo menos, não sei, 9 áreas que o PMBOK já nos ajuda a compreender
e a tentar perceber como é que eu vou gerir estas áreas dentro da minha organização, independentemente dela ser grande ou pequena, mas se calhar numa organização pequena há mais esta necessidade de flexibilizar e perceber. O PMBOK Guide é uma das bases também da formação aqui da Edit. É uma bíblia da gestão de projetos. Tu disseste, leiam o PMBOK Guide, eu acho assim incrível. Se vocês lerem o PMBOK Guide, já ficam... Então, acho incrível. São umas 200, 300 páginas. 300 páginas. Falou como se fosse simples, eu já estava... Não, simples é o Scrum Guide, que tem, sei lá, 10 páginas. Mas ali tem informações valiosas. E você não, como você falou, não precisa usar tudo. Por exemplo, eu nunca fiz gestão de aquisições. Nem eu, sim, é o que eu falo menos também. Nunca fiz gestão de aquisições. Mas sim, se calhar nós podemos falar de algumas aqui, não é? Ou seja, estávamos a falar de gerir stakeholders, é uma das áreas. Gerir custo. O projeto tem um custo. Há conceitos base do que é gerir custo. O PMBOK Guide ajuda-nos também nesse capítulo. Gerir cronograma, ou seja, o tempo. Gerir os recursos, as pessoas que estão alocadas ao meu projeto. Gerir as comunicações, como nós estávamos a falar. Como é que eu comunico? Como é que eu dou reporte do meu projeto? Como é que eu peço às pessoas das quais eu dependo ou das equipas das quais eu tenho dependências? Que as dependências é sempre assim um tema muito crítico no projeto, porque quando eu tenho dependência de alguém e se essa pessoa não me entrega o que precisa, isso vai impactar o curso do projeto. Portanto, gerir comunicações, as dependências. Gerir a qualidade também, garantir que o projeto tem qualidade. Faltou só âmbito, eu acho. E o scope, claro. E depois tem a integração, que é integrar tudo. Mas o scope também, não é? Ou seja, como é que eu garanto, numa fase logo inicial do projeto, que eu sei o que é que vou fazer? Porque isto acontece muito, não é? Às vezes acontece em organizações, ou um account manager vende um projeto, fez um orçamento, nem se sabe muito bem o que era para fazer, mas quisemos, não é? Quase aquela coisa de vamos ganhar o cliente e vamos fazer este orçamento e de repente cai no colo de um gestor de projeto. É raro, mas acontece muito. Exato. Cai no colo do gestor de projeto e agora como é que eu lido com isto, não é? E o meu conselho aqui seria, idealmente, não aceitar um cronograma, um custo que nos foi imposto sem que seja o gestor de projeto a fazer essa gestão efetiva junto da equipa para garantir que depois o projeto é bem sucedido e é bem gerido. E em empresas pequenas isto acontece. Estou a dar este exemplo porque acredito que seja uma realidade das empresas mais pequenas, não é? De terem orçamentos que são assim aprovados, às vezes sem tanto critério, sem se definir tão bem o âmbito no início, são logo coisas que podem impactar negativamente. Ou seja, além de ter uma boa comunicação com a equipe, tem que ter uma comunicação e um poder de dizer não para um superior, né? Tem isso, porque querendo ou não, vocês é que sabem como que se aquilo é viável no fim das contas ou não. Exato. Então tem que sempre ter esse poder do, olha, não vai acontecer hoje. Resiliência também. Sim. É claro que, né, gestão de partes interessadas, gestão de comunicações, tudo isso é muito importante, mas se não quiser ler todo o PMBOK, no mínimo, o scope, tempo e custos, porque isso já gera para você vários indicadores de desempenho do projeto e pronto, você mexe em tempo, você pode afetar custos, você pode afetar o âmbito, pronto, vai também afetar, ou seja, o triângulo, né? Então, mexeu em um, você vai afetar o outro. Então, no mínimo, esses 3. Muito bom. Já que vocês citaram que está no nosso curso, queria já adiantar, já começar, na verdade, porque eu já vi que tem bastante pergunta. Dei uma olhada aqui. Então, eu queria que a gente falasse um pouco sobre o curso. Como vocês falaram, ele pega um pouco desse guia, e eu queria saber quais são os principais objetivos e tópicos abordados. Eu sei que cada um tem seu módulo, então eu queria começar por você. Qual o objetivo, como é que você enxerga o nosso curso? Então, o curso, ele, no fundo, faz esta viagem, é um curso muito prático, que acredito eu, e acho que o Luciano partilha também desta opinião, de que a forma mais, diria eu, mais intuitiva de compreender estes conteúdos é aplicá-los na prática, é perceber como é que eles acontecem. Então, o curso, de forma geral, é muito prático, com muitos exercícios, e vamos tocando na teoria, mas depois vamos implementá-la na prática e perceber
como é que eu me sinto a gerir isto, se afinal eu achava que era fácil, mas agora que estou a implementar percebo que não é tão fácil. E o objetivo é passarmos pelas várias fases, ou seja, a fase de iniciação de um projeto é uma fase que parece assim pequenina, ainda vem antes do planeamento, mas é uma fase muito importante para o sucesso do projeto, definir a visão do projeto, qual é que é o objetivo, porque é que estamos a fazer o que estamos a fazer, perceber, no fundo, também vamos falar do Project Charter no curso, que é, no fundo, este documento de kick-off, de dar um pontapé de saída para o projeto, depois toda a fase de planeamento do projeto, que é também muito extensa. A fase de execução talvez seja aquela que nós tocamos menos, porque o gestor de projeto não executa, não é? Se eu tiver uma aplicação para ser implementada, é o developer que vai executar, mas depois há uma quarta fase, se não estou a perder-me aqui nas contas, que é a fase de monitorização, ou seja, como é que nós medimos que estamos a seguir aquilo que planeamos e que entregamos os objetivos que nos comprometemos. Então, o curso, no fundo, é assim uma escadinha e vai crescendo até chegarmos ao projeto final, digamos, ou assim, ao resultado final de termos estas áreas todas a serem bem geridas. Quiser acrescentar alguma coisa? Sim, no módulo da Sofia ela traz toda essa base, né, de gestão de projetos, né, e no meu módulo é o módulo Agile, onde eu apresento, né, alguns conceitos iniciais, só para ao longo da formação eu vou falar sobre esses conceitos, mas pronto, para ninguém ficar perdido, já falo sobre esses conceitos. Depois entro no manifesto ágil, onde eu estabeleço a base, né, os pilares. Depois eu falo sobre os métodos ágeis que foram criados com base nesse, né, no manifesto, e começo a fazer ligação com o nosso dia a dia, mostrando, olha, uma coisa que estava aqui nesse método é o que você faz, né? Muitas pessoas confundem e acham que no Scrum Guide está lá, escrever user stories. Não tem nada a ver, user stories não tem nada a ver com Scrum, tem a ver com XP, aí sim, percebe? Então vou fazendo essa relação, e depois entro um pouquinho mais a fundo no Scrum com o Kanban, porque aí nós vamos entrar na gestão ágil na prática, né, onde eu monto uma ferramenta de controle com todas as user stories, nós vamos analisar as informações conforme as sprints vão acontecendo, é claro, uma simulação, mas pelo menos as pessoas vão perceber como a ferramenta se comporta e como ela interpreta aquilo e que ações elas precisam tomar com base na informação que está sendo gerada. Então, é um curso assim que a gente montou com muito carinho, porque são coisas que nós gostaríamos de ter recebido, né, quando estávamos ali. Eu, pelo menos, quando estava entrando nesse mundo ágil, eu gostaria de ter recebido em 2015, percebe? Então, são informações valiosas e que, pronto... Curadoria de especialistas aqui para vocês. Eu queria saber se tem um perfil. Qualquer pessoa consegue fazer o curso? É uma dúvida. Para quem que vocês acham que é mais direcionado? Olha, eu diria que sim, talvez qualquer pessoa, mas diria que ajuda se tiver eventualmente algum contacto já com projetos digitais porque na verdade a gestão de projetos, aquilo que nós vamos ensinar e trazer ao longo dos vários módulos é uma informação que se pode aplicar a qualquer projeto. É um facto, ou seja, é fácil fazer a ponte para levar aquilo para outras realidades, mesmo que não seja o digital, mas há uma componente que é efetivamente gestão de projetos digitais e desenvolvimento de software, especialmente quando estamos a falar de Agile. Portanto, talvez haver alguma vontade de ir para um desenvolvimento mais na área do IT ou de projetos digitais, ou nesta área mais digital, acho que pode fazer sentido como requisito. Mas não tem nenhuma delimitação, né? Não, diria que não. O que é que tu achas? Também acho que não. Sairiam com competências já para conseguir, enfim, se eles já estão em alguma organização, conseguir até migrar, porque tem muito isso, né? Sim, Tem pessoas que eu enxergo muito, minha irmã e o Ex,
E eu já falei para ela que ela deveria muito ir para essa parte, porque ela é uma pessoa muito competente na visão geral. Ela adora ser UXer. Mas ok. Mas seria mais ou menos um guia do tipo, olha, essa pessoa tem um perfil, talvez consiga mudar para outra área se ela não tiver, ou enfim, tiver interesse, ela tem essa capacidade. Outra coisa que é legal do curso, que é bom ressaltar, é que tem o projeto 360, né? A gente tem aqui na Edit o projeto que ele é com outras áreas, então ela vai ter o UX, ela vai ter o marketing, enfim, e a gente às vezes inclui outros cursos. Isso também ajuda muito, porque ela já vai com um cliente real, gerir um projeto real, e eu acho que mais prática que isso, numa escola é impossível, né? Porque... Eu já acompanho assim o 360 aqui na escola há 5 anos e é incrível. É muito desafiante, é muito intenso, mas é absolutamente incrível para quem quer depois, no fundo, fechar o curso com um projeto intensivo e que tem que efetivamente o entregar numa data, não é? Recebem um briefing de um cliente real e no final há uma data marcada para fazer a apresentação e a entrega desse projeto ao cliente. E a turma de gestão de projeto, no fundo, é responsável também, ou será responsável por gerir este projeto, gerir as várias pessoas que estão envolvidas de outros cursos, de UX UI, de marketing, e aplicar os conhecimentos na prática mesmo, e ver a cada semana ou até quase a cada dia como as ferramentas que nós vamos passar, as dicas que vamos dar, como eles podem também levá-las para as outras equipas no 360 e tornar isso real, sabes? Palpável mesmo. Olha, eu fui aluna, foi incrível. Eu queria morrer, às vezes, queria matar, mas foi uma experiência transformadora. É incrível, eu recomendo. Eu vou começar um pouco com as perguntas, porque as pessoas perguntaram bastante. Vou começar com a do Sidney. Qual é o papel da pesquisa em UX na otimização do processo ágil? Aí um grande abraço para a Sofia, gosto de trabalhar com ela num projeto da Brit Harris. Sim, mandou um abraço para você e fez essa pergunta. Qual é o papel da pesquisa em UX na otimização do processo ágil? Não sei se é bem específico. Queres responder? Eu gostei da pergunta, porque isso é algo Obrigada, até... Sidney. Isso é algo que causa muita confusão, por exemplo, na implementação de um Scrum, por exemplo. A pesquisa UX ela é fundamental para auxiliar numa tomada de decisão, né, em relação à priorização de itens de backlog, né, ela auxilia também na melhor, como é que se diz, melhor percepção do item, né? Então, ela é um momento, ela acontece no momento anterior ao Scrum. E isso tem que ficar claro, porque a gente muitas vezes começa um projeto, sprint 0, sprint 1, sabe, é a base, é onde a gente vai montar o backlog. Não existe sprint para montar backlog, percebe? O estudo de UX, desenho UI, né, design thinking, né, ou seja, trabalhar a solução, né, chegar na solução para um determinado problema, né, é a parte de compor o backlog e o estudo de UX ajuda nesse sentido, na priorização, na composição do backlog, no momento anterior ao Scrum. Eu acho que eles são mais que fundamentais. Se estivermos a implementar bem o desenvolvimento de um produto ou de um projeto digital, a voz de um UX UI designer é fundamental, porque no fundo é a voz do nosso utilizador final. E é isso, este tema da priorização é muito importante. Quando alguém chega e nos diz, olha, eu quero implementar este botão de favoritos, e tu sabes que naquele produto específico nunca ninguém usa favoritos, ou não clica em favoritos, ou já testaste e não funciona. User flows, não é? Então, porquê, estou a dar este exemplo do botão de favoritos, mas porquê insistir numa determinada, sabes, num determinado objetivo que não é corroborado de alguma maneira pelos nossos utilizadores? Então, não funciona. Não.
Às vezes é uma forma de argumentar e dizer, olha, não é por aqui o caminho, é por aqui. Eu vou te dizer que a etapa que eu mais gosto é essa parte do refinement, junto com a equipe de design e o UI UX, trabalhando o user flows, trabalhando como vai ficar mesmo, né, cada user story. Eu gosto muito dessa parte. De podermos depois testar isto também junto ou seja, implementar, testar, validar se as hipóteses que nós criamos são. Porque é tão interessante, não é? Então, é entusiasmante falar disto, porque esta é uma fase muito dinamismo. Entusiastas, eu tô adorando. Brilhinho de luz. Mas é a parte mais legal. É a parte mais incrível. É a parte mais legal, criar a solução. E é incrível criar as hipóteses, ou seja, tens um problema e tens 10 hipóteses para resolver este problema. E agora como é que vais, no fundo, fazer a tua escolha e chegar à melhor hipótese, e que pode não ser a melhor, porque depois vais testar e vais validar e pode não ter funcionado, e mesmo assim está tudo bem, porque houve uma pesquisa antes, não é fazeres no vazio ou só porque achas que sim. Mas, portanto, eles são Sydney, é incrível isso. Super valioso. Ele tem outra pergunta muito boa, inclusive, aqui. No contexto de uma gestão autêntica, como manter a equipe motivada e no ritmo que o projeto precisa? Sim, é uma excelente pergunta. Obrigada de novo, Sydney. Bem, eu acho que aqui já falámos aqui um bocadinho deste tema de olhar para os valores da equipa, não é? A equipa também tem que ter a sua própria cultura. Há muitas dinâmicas que eu também trago nas aulas, sei lá, sessões dinâmicas de warm-ups, dinâmicas de retrospectivas, que nós fazemos idealmente de 2 em 2 semanas, deveríamos estar sempre 1 hora, pelo menos, todos juntos a falar, de uma forma muito honesta. E eu acho que isso se traz pelo exemplo, talvez, não é? Ou seja, se tiveres um líder que não traz transparência, se calhar a tua equipa nunca vai ser transparente, porque tu, se pensares que queres uma estrutura mais horizontal, mas ainda assim pode haver alguém que está responsável, por exemplo, por liderar, essa liderança tem que dar o exemplo. Eu acredito muito nisto, que é a chave é liderar pelo exemplo. Se eu quero transparência, vou ser transparente. Se eu quero que as pessoas possam falar dos conflitos abertamente, se calhar vou promover mais estas sessões para receber feedback do que é que está a correr bem, do que é que está a correr mal. Queres acrescentar mais? Não, eu acho que a pergunta ela já meio que se responde, porque a liderança autêntica acaba por motivar, percebe? Claro. Você tem maior acesso à comunicação, a diálogo, né? E pronto. O empoderamento do time. Nós precisamos muito disso nas nossas organizações. Às vezes as pessoas silenciam, né? Não deveriam comunicar mais. A pior coisa que existe é um bom profissional calado. Um bom profissional que não fala. Quando o bom profissional desiste, não é? Fica em silêncio, acabou, percebe? Já acabou. Eu falo isso do cliente que fica calado, entendo, porque eu digo que a melhor coisa é quando reclamam. Reclama, fala, porque a gente melhora. Se ficar calado, eles vão falar. Te importas, não é? Se tu estás conectado e sentes que és respeitado, e o respeito é muito importante, tu vais trazer a tua voz. Porque tu sabes que ela vai ser ouvida, não é? Agora, se ela depois não é ouvida, ou as decisões são tomadas, lá está, mais numa perspectiva da culpa versus a responsabilização, então talvez as pessoas, até os bons profissionais, possam ficar mais em silêncio, e não é isso que se pretende todo, claro. Agora vamos para a pergunta mais aqui voltada para técnica e softwares. Qual os melhores softwares para gestão de projetos e equipes? Qual que vocês acham? Ok. Bom, eu uso muito o Gira, portanto, eu acho que o melhor software, eu sempre digo isto, acabo sempre por me repetir, mas acho que é mais importante perceber o que é que eu preciso daquele software, ou seja, o que é que eu estou a tentar gerir com aquele software, do que o software em si. Às vezes pode ser uma parede com post-its e isso funcionar, ok? É claro que há ferramentas muito mais potentes e o Gira é uma das que eu diria que eu recomendo. Eu não tenho o que falar, porque você respondeu. A melhor ferramenta que existe é a que atende às necessidades do time.
Se é o Gira, se é o DevOps, não gosto do Gira, usa um ficheiro Excel, então. Mas dá visibilidade, é importante dar visibilidade do trabalho, percebe? Pode ser, veja, você vai entregar valor ruim ou valor bom, mas tem que ser visível, percebe? Seja ele bom ou ruim, né? Eu digo isso porque eu tenho um tutor, né, que ele dizia, olha, eu sempre fiz muitas coisas, né, apliquei sempre muito bem as técnicas, as ferramentas, né, mas quando teve um prêmio dentro da organização, quem ganhou foi o outro time, e o outro time, pô, ele entregou alguma coisa, não entregou, sabe? Não tinha muitas práticas, não tinha muita técnica, mas ele acabou entregando alguma coisa. Mas o meu time, que trabalha de uma forma eficiente, eficaz, tipo, não ganhou. Por quê? Porque ele não estava dando visibilidade. Então, é importante dar visibilidade do trabalho, do valor que está sendo entregue, e o time precisa estar confortável com aquela situação, com a ferramenta, né, no caso da pergunta, com a ferramenta que está sendo utilizada. Seja Excel, seja Gira, seja Trello, não importa. Bom, eu tenho uma pergunta específica do Gira, já que vocês estão tocando nisso, que a Marina perguntou. Obrigada, Marina. Qual o top 5 de qualidades do Confluence quando conectados ao Gira? É um nível que eu não sei nem o que ela está falando. Sim, é também uma ferramenta da... Quais são o top 5 de qualidades para vocês? Eu acho que lá está, depende muito do projeto. Eu já tive projetos onde usava o Confluence como uma ferramenta de documentação. Wiki, né? Sim, e ela servia muito para a equipa técnica documentar algumas coisas, a equipa de negócio documentar, servia quase como o local onde todos os stakeholders podiam aceder à informação de forma centralizada. Agora, um documento Word, estou a exagerar, é mal comparado, obviamente estamos a falar de uma ferramenta com muitas capacidades, o Confluence, mas se funcionar como o Luciano estava a dizer, um documento Word ou algo na Drive, mas que também dê essa visibilidade e consiga centralizar a informação, então se calhar pode funcionar. Acho que não sou fundamentalista com nenhuma plataforma em si. O Confluence já me deu muito jeito, já usei muito, porque todas as pessoas na organização usavam. Agora, atualmente, por exemplo, não uso tanto, porque a cultura, pronto, a estrutura da organização não está tão virada para o Confluence e, portanto, não faz sentido eu estar a forçar uma ferramenta que depois não vai servir o propósito, que é ter um alinhamento entre todos os envolvidos. Bom, quais são as perguntas-chave a fazer numa sessão de análise de projetos? Essa é a pergunta. Essa é uma pergunta-chave. Essa é uma pergunta... Análise de projeto, mas no momento inicial, vou dizer? Pode ser? Não deixar específico aqui. No momento inicial, quais são os objetivos de negócio? Né? O que eu quero alcançar com aquele projeto? Né? Retorno financeiro, né? Objetivo, talvez, aumento dos utilizadores, não sei, otimização de processo, pode ser um monte de coisas. Então, você tem que perceber claramente, vamos lá, falando em business case, você tem que conhecer, ver lá, quais são os tópicos, quer fazer as perguntas, então, no início do projeto, tópicos de business case, pronto, faz as perguntas que você acha que deveria ter num business case. Acho que é isso. Temos propósito, qual é o problema, não é? Mais o problema que você quer resolver. Porque a solução nós depois vamos eventualmente encontrar várias hipóteses para resolver e com estas várias ferramentas e esta análise, mas qual é o problema? Porque é que este projeto nasce? Gente, público, vocês estão incríveis. Tem uma pergunta aqui gigante, mas vamos lá. Com a crescente adoção de metodologias ágeis e a importância da transformação digital nas empresas, como garantimos que as equipes de gestão de projetos estão adequadamente equipadas para liderar a mudança, promover a autogestão e adotar práticas de medidas de desempenho mais ágeis, como o OKR? Pergunta bonita. Gente, obrigada, tá anônima. Queria agradecer a pessoa, mas tá anônima. Sim. É uma coisa que também depende do seu contexto, e a garantia disso, pelo menos vamos dizer, no caso do Scrum, seria o Scrum Master, né, ter uma pessoa que, porque o Scrum Master, ele atua dentro do time e fora do time,
né? Garantir que as pessoas têm formações né, nos métodos que se quer adotar dentro da organização, ou, se não for, pela via do Scrum. É o que a Sofia comentou, do Agile Coach, ter uma pessoa que auxilie nessa transformação, porque não é simples. As empresas estão a adotar, ainda tem um modelo tradicional, né, enraizado, né, e querem adotar e né, implantar o métodos ágeis, colocar a goela abaixo, percebe? Mas só que uma mudança cultural precisa ser feita antes, percebe? Então, assim, não é uma... Por isso que a minha percepção hoje em dia é que existe uma maturidade, não vou dizer baixa, mas ela é em evolução. Percebe? Isso é mal, isso é ruim, as pessoas não percebem bem os conceitos das coisas. Tem né, eu até comentei, uma empresa diz que o Product Owner é uma coisa, outra empresa diz que é outra, e o Scrum Guide diz que é outra. Por que isso acontece? Existe, percebe? Tem que entender muito bem o seu contexto. Se você quiser mesmo, se a empresa está disposta mesmo a mudar essa cultura, culturalmente, né? A contratação de um Agile Coach, de um Scrum Master, se você for adotar o Scrum, alguém que tenha, de fato, o conhecimento e que possa replicar esse conhecimento dentro da organização. E é mesmo uma questão de mindset, ou seja, implementar a agilidade, mais do que chegarmos ao momento das ferramentas e de pôr a funcionar. Exato. É um mindset. Esta cultura. Estes valores que nós já falamos muito aqui, isso precisa de estar até de cima para baixo, não é? Nesta cadeia de passar, difundir esses valores é fundamental para implementar a agilidade numa organização. Muito obrigada. Tem uma pergunta interessante aqui. Como gestor de projetos, como ele consegue lidar com uma personalidade mais tóxica na equipe? Como é que vocês têm algum exemplo? Foi uma pergunta bem curtida, na verdade. Eu acho que, sim, mais uma vez eu volto a dizer, eu acho que tem a ver com este respeito e com esta capacidade de olhar que do lado de lá está alguém, e se nós tivermos um mindset de crescimento, nós conseguimos perceber que aquela pessoa, mesmo que esteja a ter um comportamento mais tóxico, ela está a ser o melhor que ela consegue ser naquele momento, naquele contexto. E isto pode ser difícil de aceitar, mas na realidade pessoal da pessoa, nas frustrações que ela possa trazer, na não motivação que ela possa estar a viver naquele momento, aquela é a realidade dela. E agora, o que é que nós fazemos em relação a isto, não é? Ou seja, como é que nós, enquanto equipa, mantendo estes nossos valores da comunicação, do respeito, do trazer o conflito para cima da mesa, porque nós não queremos o conflito no corredor da empresa, nós queremos, para poder ser discutido, poder trazer esse tema e poder perceber porque é que está a acontecer, ou seja, porque é que esta pessoa está a sentir isto, ou o que é que falta, mas mais nesta perspectiva de o que é que eu posso fazer para mudar esta situação, e não tanto o que é que aquela pessoa tóxica tem que fazer para... Não, ok? Porque aí eu já estou a entrar num lugar de menos empoderamento, não é? Enquanto equipa. Eu acho que, sendo um project manager também que entrega resultado, você acaba tendo, né, vamos dizer, uma liderança, por exemplo. Percebe? Eu quero chegar aí, na liderança pelo exemplo. Se você já lidera pelo exemplo, você tem que também prover abertura e ter a coragem, né, que também é um dos valores, pronto, do Scrum, mas não interessa, a gente está falando de uma situação específica, mas você tem que ter a coragem de falar sobre determinados temas que provavelmente esse comportamento tóxico está afetando o desempenho, e como você é uma pessoa que entrega resultado, lidera pelo exemplo, você não quer que o resultado caia. Eu acho que é uma frase que eu costumo usar, às vezes partilho com os alunos, se eu não faço parte do problema, também não posso fazer parte da solução. Ou seja, eu não posso isolar que o problema não é meu também, quando eu tenho alguém que pode estar a ter um comportamento mais destabilizador, ou, não é? Eu também sou parte desse problema
para que eu possa fazer parte da solução em conjunto ou com aquela pessoa, ou com a equipa. A empatia, nesse caso, realmente é a Sim. principal skill, não tem como. E a conversa com essa pessoa, você tem que ter percebendo, né, quais são os valores dessa pessoa, porque para ela ter um tipo de comportamento, Algo algo passa, aconteceu, não é? né? Você comentou, estava falando sobre isso, e realmente existe ali alguma coisa aconteceu. Só que determinados comportamentos impactam todo o time, então isso precisa ser resolvido rapidamente. Claro. E qual foi a pior situação que vocês tiveram que lidar uma gestão de projetos? É a última pergunta aqui. Olha, eu se calhar vou tocar, não sei se é pior, mas acho que às vezes ainda existe esta ideia da gestão financeira versus gestão destes objetivos. Ou seja, o que é que eu quero dizer com isto? A gestão financeira, por vezes, impor de um determinado budget, ou estar muito focado em algumas organizações, ou quando estamos a olhar mais para grandes empresas que se calhar focam mais na questão financeira dos projetos, não é? E estamos a falar da perspectiva de negócio, que é muito importante. Mas depois há um outro lugar, que é o lugar de quem está no terreno, nós que estamos a gerir as equipas de perto, de podermos trazer esta visibilidade, ou seja, fazer esta ponte entre as pessoas e a parte mais financeira, ou mais matemática, ou mais do custo-tempo, sabes? Como fazer esta ponte? Acho que é uma questão também ligada ao mindset das organizações, de não ficarmos só presos à parte dos números e também olharmos para a parte humana e das pessoas, porque efetivamente os projetos são feitos de pessoas. E, portanto, se calhar os maiores desafios que eu tive talvez tenham sido ligados a esta ponte, ou à necessidade de fazer mais esta ponte. Não sei. Você, Luciano, quer acrescentar alguma coisa? Desrespeito. Desrespeito, né? Para mim foi maior. É a parte mais. Sim. Desrespeito quando você não tem respeito pela pessoa, pelo profissional. Não importa que algo seja óbvio, percebe? As coisas precisam ser ditas, precisam ser acordadas, precisam ser, né, planeadas. É isso. Para não acabar no baixo astral, qual a melhor situação que vocês já tiveram? Entregar o projeto, colocar em produção. Qual é o melhor cenário? Pegar? Sei, eu acho que é mesmo quando nós sentimos que temos uma equipa de alta performance, quase que eu quase nem preciso de olhar, já sei o que é que tu estás a pensar e a coisa flui, e quando estamos num flow também, enquanto equipa, para mim, foram os melhores momentos que eu vivi. Tive a sorte já de passar por várias equipas onde senti isso. Para mim é tudo. Quando você tem autonomia, quando você pode, né, propor coisas e criar coisas sem estar vinculado sem estar preso a um âmbito, a um preço fixo, esse tipo de situação. Ser mais criativo também, ser mais criativo, não é? você, né, quando você fica preso a um âmbito, isso que ela estava falando sobre a questão financeira e tal, isso não promove a criatividade, não promove a prover a melhor solução, percebe? Bom, eu vou responder perguntas específicas, essa é sobre o curso. Perguntaram se tem projeto final, a gente reforça que tem o 360, que é uma oportunidade muito legal, você lida com várias pessoas, é um projeto real. Se vocês quiserem dar uma olhada no nosso site, tem tudo explicado, no nosso Instagram também, a gente acabou de lançar um vídeo sobre o projeto 360. A gente teve a Red Bull, a gente teve a Moi, a gente teve mas vários clientes. Eu, por exemplo, participei do Rock in Rio, foi incrível. Então, se quiser dar uma olhada mais, pode mandar uma pergunta aqui pra gente também, diretamente, que pode ligar, a gente tem toda a felicidade de orientar. Tem certificação, a outra pergunta que fizeram, o curso é certificado pela Digert. Você vai ter uma certificação, sim. Então, é isso. Se tiverem mais dúvidas, vocês podem sempre entrar em contato com a gente, fazer um pedido de inscrição, enfim, que a gente responde maior. Eu acho que eu consegui
Preciso ter bases, foi outra pergunta, a gente já respondeu, mas responde de novo. Precisa ter uma orientação, assim, né, além dessas skills de empatia e tudo mais, precisa ter o interesse em também estudar, porque eu acho que isso é o tipo de coisa que ao longo do curso você vai pegando, principalmente com o projeto 360, você acaba tendo contato com o UX, você acaba tendo contato com as outras áreas e você também vai aprendendo isso, então eu acho que para a pergunta que foi, eu acho que foram todas. Sim, e se não estudar, não tem como aplicar os conceitos no claro. 360. Tudo que vai aprender na formação, vão aplicar no 360. A ideia é que vocês estejam no controle da situação no 360. Controle com base no que foi aprendido e com base no que foi estudado. Né? Tem que ter muita disposição, assim. There's no free money. Não, Sim. no pain, no gain. Bom, eu queria agradecer mais uma vez a participação de vocês. Obrigada. Muito obrigada, tá, Yeah. Luciana e Sofia. Se vocês quiserem, enfim, conversar mais, mandem e-mails pra gente. Agradeço a participação de vocês que ficaram aqui até o final. O curso eu vou mandar e-mail para vocês, posterior, enfim, pedir para vocês avaliarem tanto o evento como com mais informações. Então, fiquem ligados no e-mail de vocês, mas qualquer coisa, mais uma vez, estamos aqui, podem ligar, a gente está aberto, se quiserem visitar a Edit, também a gente gosta de receber, temos um espaço de coworking, então sintam-se à vontade, ok? Obrigada, gente. Obrigado. Obrigada. Tchau, tchau.